E eu quero que você já vá abrindo a sua Bíblia no livro dos Salmos, no Salmo 1. Salmo número 1. Esse ano, nós, devido à nossa construção e essas atividades excepcionais que estamos fazendo no mês de janeiro e avançando um pouquinho em fevereiro, nós ainda não apresentamos o tema do ano, faremos isso no final do mês, dia 24 de fevereiro. Enquanto não chegamos lá, eu quero fazer uma mini série de estudos no livro dos Salmos com os irmãos, tá bom? Então nós vamos começar hoje com esse salmo, que é o Salmo 1, é o salmo introdutório. Mas antes de irmos para o Salmo e estudarmos o Salmo primeiro, eu quero trazer algumas informações a respeito desse livro, que é bem conhecido, geralmente muito utilizado em devocionais, em músicas. Por exemplo, nós cantamos música hoje, que é um salmo, inclusive, separado aqui pelo pessoal do grupo de música, do Ministério de Música. Mas vamos entender um pouquinho de como esse livro é estruturado, como ele é formado, o que nós podemos aprender a partir disso e trazer algumas lições a partir desses salmos que nós vamos refletir, dos tipos de salmos que existem, dos salmos que nós vamos refletir durante esses domingos, esses próximos domingos, tá bom? Então, quando você lê o livro de Salmos, você nota algumas diferenças de outras partes das Escrituras, não nota? Você já percebeu isso na leitura? Quem consegue notar uma diferença? Lembra que nós estamos em classe, você pode participar agora, tá bom? Quem consegue notar uma diferença do salmo para uma carta, por exemplo? Que diferença que tem? Ok, tem geralmente uma abertura, uma apresentação, né, direcionada diretamente a uma igreja ou uma pessoa. Agora, e um salmo? O que ele tem de diferente? Ok, petição. Poesia, essa talvez seja a maior característica, que está envolvido tudo aquilo que os irmãos falaram aqui, acróstico, rima e uma série de coisas. O salmo é uma estrutura poética. E é talvez a maior expressão disso nas Escrituras, e alguém disse a respeito de cântico. E o nome salmo, inclusive, vem dessa ideia. A palavra era utilizada para falar de um cântico acompanhado do dedilhamento de um instrumento de cordas. Essa é a ideia de salmo, tá bom? Depois ela veio a significar simplesmente um cântico de louvor. Então, quando nós falamos do livro dos Salmos, nós estamos falando do livro dos louvores na Bíblia, tá? É o livro dos cânticos ou poemas, da estrutura poética das Escrituras. Então, o que nós temos aqui, boa parte do que nós temos são canções mesmo. Nós vamos ler daqui a pouquinho algumas coisas nas introduções aos Salmos, que você vai ver exatamente isso. Falando sobre cântico, segundo a melodia de. Você tem isso nas introduções dos Salmos lá. Então são hinos, são cânticos, são músicas que eram compostas para a adoração do povo de Israel, em sua grande maioria. Ou que uma pessoa fez, ou que um grupo de pessoas fez, mas eram coletâneas de músicas, de cânticos, compostos por pessoas diferentes em épocas diferentes. Essa é uma grande diferença do livro dos Salmos. Quando você pega uma carta, você tem uma carta que o autor foi lá e escreveu de uma vez. Ou até um livro mais extenso, ele escreveu durante um período da história. Os Salmos não, os Salmos são uma coletânea. Você tem, por exemplo, o Salmo de Moisés, dentro do livro de Salmos. E você tem Salmo de Davi, são épocas diferentes, eles não são contemporâneos. Eles viveram em épocas bem distintas, em 400 anos de diferença, ali entre os dois, mas os cânticos de ambos foram colecionados nesse livro, que é chamado de livro dos Salmos. Tem cântico de Salomão, tem cântico de vários autores aí nas Escrituras, né? Asaf, os filhos de Corá, Salomão, Emã, Etam, Moisés, Davi, que é o maior, né? Tem 73 salmos de sua autoria, e alguns que são inclusive anônimos.
como esse primeiro que nós vamos trabalhar hoje, que a gente não tem quem é o autor, né? Ele é uma introdução ao livro dos Salmos, alguns salmos são anônimos, nós não sabemos quem escreveu, mas foram compilados, né, nessa estrutura, nesse livro bíblico, com os cânticos, com os louvores do povo de Israel, do povo de Deus. Então, essa é uma diferença. Nós, em alguns momentos, se o Salmo identifica, nós temos a ocasião, mas nem todos nós sabemos em que época foi escrito. Em alguns nós sabemos. Salmo de Davi, quando Saul perseguia no deserto de tal. Tem lá no título. Aí nós sabemos quando aconteceu. Alguns a gente não sabe em que época da história ele foi escrito exatamente. Mas nós temos aquela canção, nós temos aquele louvor, nós temos aquela petição, nós temos aquele clamor, nós temos aquela oração, ou aquele poema colocado de forma cantada, por meio desse registro que nos ficou no livro dos Salmos. E não sei se você já percebeu, talvez, não sei se a sua Bíblia vai ter todas essas informações, mas se você já está aberto no Salmo 1, você tem um título lá que fala assim, livro 1. Na sua Bíblia tem isso? Tem. Na maioria das Bíblias vai ter aí. Livro 1. Tá? O que a gente chama de livro dos Salmos é dividido em 5 livros. Tá? Do capítulo 1 até o capítulo 41 é o livro 2. Livro 1. Se você abrir no capítulo 42, vai estar escrito lá, livro 2. Você vai ter 5 desses livros no livro dos Salmos. E o que a maioria dos estudiosos sobre o livro dos Salmos acredita é que foram junções, coletâneas, que depois foram juntadas numa coletânea maior, que ficou conhecida como o livro dos Salmos. É como se houvesse um período de composição, depois outro período de composição, outro período de composição, e aí juntou tudo num grande livro de Salmos, num grande livro de composições poéticas das Escrituras. Por isso que você vai ter essas divisões no livro. Não é uma divisão temática, tá bom? Você vai encontrar vários temas entre os livros, mas é uma coletânea desses salmos, desses cânticos, que foram juntados até os 150, né, os 150 salmos que nós temos aí no livro dos Salmos. E eu quero te mostrar alguns tipos de salmo que nós temos nas Escrituras. Por exemplo, vire aí a sua Bíblia um pouquinho para o Salmo 4. Vai ter algumas diferenças nas versões, tá bom? Atualizada, NVI, corrigida, talvez tenha algumas diferenças, mas o Salmo 4, depois do título, Confiança em Deus na Angústia, tem uma expressãozinha lá, tá vendo? Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumento de cordas. Você tem isso na sua Bíblia? A maioria das Bíblias trazem isso, tá? Aqui é uma apresentação do tipo. É um salmo, né, que era aquela música com instrumento de corda, como diz aí, e endereçada ao mestre de canto. Provavelmente Davi é o compositor, e ele endereça ao mestre de canto, aquele que gerenciava o cântico em Israel, para que ele coloque uma estrutura musical, né, uma melodia ali, e aí leve para o povo para a adoração. Então é isso que está acontecendo aqui quando você tem esses títulos. Salmo de Davi. Você vai ter salmo, vai ter cântico, vai ter salmo didático, vai ter hino, vai ter oração, vai ter louvor. Você vai ter vários desses títulos. Tá? Nós não vamos abrir em todos por causa do nosso tempo, mas você vai ter vários desses títulos aqui nos salmos. E eles mostram o tipo de música ou a forma como eles eram feitos. E aí você tem alguns endereços também, como a gente falou, o mestre de canto, Gedutum, que era um dos cantores principais de Davi. Você vê a palavra lá, Gedutum, é uma pessoa. Tá? Às vezes a gente pensa, o que será que é isso? É um instrumento? Gedutum? O que é isso? Não, é uma pessoa, era um cantor, né, da época de Davi, que em alguns salmos são endereçados a ele, para que ele também dirija, provavelmente, a congregação. E alguns salmos mostram exatamente que eles eram musicais. Por exemplo, se você abrir no Salmo 8, avançando aí mais um pouquinho, vai estar assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares. Ou alguma alteração aí no título, mas tem uma melodia, segundo a música, segundo a melodia. Tinha algo que eles já utilizavam, eles falavam, a gente não tem isso, é uma pena, tá? É uma pena. A gente não tem isso guardado para a gente saber de fato como era tal melodia. A gente canta salmos, mas coloca a nossa estrutura, a nossa melodia,
A gente não sabe exatamente como eles faziam isso, até porque talvez nós nem conseguiríamos manter a mesma melodia por causa que a linguagem deles é diferente. A língua é diferente. E talvez não caberia isso. Mas eles tinham esses sons, essas músicas, essas melodias que acompanhavam. Então eu estou querendo mostrar isso para você, por quê? Para introduzir o nosso estudo de Salmos. Nós estamos diante de um livro que é um livro de expressão poética de louvor ao Senhor. É um livro de cântico, é um livro de louvores, é um livro de expressão da nossa adoração ao Senhor, por meio da música, por meio da poesia, por meio da oração, por diversas formas aqui, mas principalmente por meio do ensino do povo através do louvor, através daquilo que se é declamado, que é cantado, que é dirigido ao Senhor. E dentre esses salmos que nós temos nesse livro, e aí nós vamos caminhar para o salmo que a gente vai refletir hoje pela manhã, nós temos vários tipos, como alguns irmãos já falaram, inclusive aqui quando a gente perguntou. Nós temos alguns que são classificados como salmos didáticos, que é o caso do que a gente vai ver hoje. Salmo primeiro é um salmo didático, é um salmo de ensino, ele quer ensinar alguma coisa, e ele é colocado logo no começo para abrir o livro dos salmos, justamente para ensinar uma perspectiva correta a respeito de como se deve enxergar. Então, ele tem muito aquela ideia do tipo de literatura poética de sabedoria da Bíblia. A gente vai ver isso. Você vê muito em Provérbios, a sabedoria, o sábio, o temor ao Senhor e uma série de coisas que falam sobre isso. Você tem salmos de louvor, aqueles salmos que geralmente começam e terminam com aleluia, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. São convites de louvor ao povo, louvem o Senhor, porque Ele é bom, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Então são caracterizados como salmos de louvor. Você tem salmos reais, salmos que eram utilizados para entronização de um rei, do novo rei de Israel, e você tem salmos messiânicos que vão falar do rei Messias que vai vir, inclusive dentro desses salmos. Você tem salmos de gratidão, você tem salmos de pedido, de lamentação, de confiança, salmos nacionais, todo o povo cantando, salmos individuais. Você tem vários tipos de salmos, dentro desses 150 capítulos, ou 150 salmos, que nós temos nas Escrituras. Oi? Salmos de romagem, que as pessoas iam cantando na direção do templo, até o caminho do templo. Então tem vários tipos de salmos. Nós não vamos conseguir ver todos, tá bom? Já adiantando, porque são realmente muitos, teríamos que ter uma sequência maior para fazer isso. Mas nós vamos ver alguns desses tipos de salmos. E o que nós queremos, qual é a nossa intenção com isso? É tirar algumas lições a respeito de como deve ser a nossa vida de adoração e de louvor ao Senhor por meio desses salmos. É isso que esse livro quer nos ensinar. Nós temos um modelo nas Escrituras, que é o livro dos Salmos, que é um modelo de música nas Escrituras. É o maior modelo que nós temos. E o que ele quer nos ensinar sobre o nosso louvor, nosso cântico, nossa adoração, não só quando nós cantamos, mas também com o nosso viver, no nosso dia a dia. Então nós vamos trabalhar, entender um pouquinho a respeito disso. E vamos partir isso do Salmo 1. Então você pode voltar e deixar sua Bíblia aberta lá no Salmo de número 1. Que, como nós dissemos, é uma abertura ao livro dos Salmos. É um salmo didático, que tem intenção óbvia de instrução para o povo, uma instrução direta, considerado como um salmo de sabedoria, e que ele faz o contraste entre o justo e o ímpio. E isso é muito comum nesse tipo de literatura. Então vamos reler o texto, para que nós tenhamos nossa mente fixada naquilo que nós vamos trabalhar e expor nessa manhã. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Senhor, nós
estamos diante da sua palavra, rogando que o Senhor nos ensine por meio dela nessa manhã, que nós possamos aprender aquilo que esse salmo introdutório, que abre a nossa perspectiva a respeito do louvor, da adoração ao Senhor, tem a nos ensinar, para que nós sejamos encontrados como pessoas sábias, que andam com o Senhor, que foram justificados por sua graça e que andam segundo o caminho que agrada ao Senhor. Então nos ajude a entender e principalmente a levar para a nossa vida os ensinamentos que esse salmo quer nos trazer nessa manhã. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Esse salmo fala sobre esse contraste que nós dissemos e ele apresenta o caminho da felicidade. Talvez na sua Bíblia a tradução, que é uma boa tradução, esteja feliz o homem, tá? Ou bem-aventurado o homem. Essa é a expressão inicial do salmo. E o que o salmo quer nos mostrar é um contraste entre aquele que tem uma vida bem-aventurada, bem-sucedida, feliz aos olhos do Senhor, começando a mostrar o segredo para isso, e o contraste entre aquele que não considera o Senhor, que não anda nos caminhos do Senhor, e o resultado que isso vai trazer. Por isso que ele começa com essa expressão: feliz é o homem que, e aí ele vai dar uma série de características que nós vamos ver. Bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é o homem que vive assim. E é interessante refletir nisso, porque a busca desesperada dos nossos dias, das pessoas em nossa sociedade, é por felicidade. Não é mesmo? A busca desesperada das pessoas é por isso. Você talvez já ouviu a seguinte expressão: o que importa é ser feliz. Não importa como, não importa o que custe, não importa se é certo ou não, o que importa é ser feliz. O que importa é você viver bem, aproveitar sua vida, e as pessoas estão buscando isso. O que mais elas querem é felicidade. E é interessante que mesmo tendo isso como foco, como discurso, você é livre para você fazer o que você quiser. Você pode viver, buscar a sua felicidade do seu jeito. Não existe certo ou errado. Se outras pessoas falam que isso é certo ou errado, não se importe com isso. O que importa é você buscar a sua felicidade, os seus sonhos, os seus desejos. Nós vivemos na geração em que temos a maior estatística de pessoas que vivem deprimidas, vivem desiludidas, taxa alta de suicídios, mesmo com todo esse discurso. O que isso nos revela é que essa busca desenfreada por felicidade, ela não tem sido bem sucedida. No geral, não é isso que acontece. E isso, de fato, acontece, né, essa busca, essa desilusão, de fato, acontece porque muitas vezes as pessoas buscam felicidade, ou momentos de alegria, de maneira equivocada. Em coisas que não têm substância suficiente e que talvez vão trazer alguns momentos de prazer, mas junto vão trazer ausência de plenitude, presença de culpa, tristeza, abatimento, sentimento de inutilidade, uma série de coisas. Um vazio permanece. É isso que nós percebemos. Um vazio permanece, talvez porque as pessoas estejam buscando felicidade como alvo, e não como consequência, e porque a estejam buscando no lugar errado. Então o Salmo, ele introduz com essa visão, para chamar o povo de Israel, para chamar os cantores ali, o povo que vai cantar ao Senhor, mostrando felicidade, se encontra dessa maneira. E aí ele vai explicar o que de fato é ser feliz. Não é fazer tudo aquilo que você quer. Isso é uma ilusão. Isso não vai trazer contentamento verdadeiro, felicidade permanente. Não é viver sem prestar contas para ninguém. Isso também é falso. Feliz, bem-aventurado é o homem que... E aí o autor começa a falar, e nós vamos para o texto. E primeiro ele fala sobre um caminho escolhido. E ele começa com 3 expressões negativas.
Ele começa com o que o homem feliz não faz. Depois ele vai falar sobre o que o homem feliz ou bem-aventurado faz. Então vamos começar com as negativas no versículo 1, que são bem conhecidas. Bem-aventurado ou feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Basicamente, o que o salmista está nos ensinando aqui é que feliz, bem-aventurado, é o homem que escolhe o caminho da santidade. E ele vai expressar isso de 3 maneiras. A primeira é que é feliz o que não anda no conselho dos ímpios. E note a progressão, quero já te mostrar isso no começo, para você notar isso. Ele fala de caminho, bem-aventurado o homem que não anda, então o homem está em movimento. Ele está andando no conselho dos ímpios. De repente esse homem parou de andar. Ele se detém. Bem-aventurado que não se detém no caminho dos pecadores. E agora ele não só se detém, como ele toma lugar. Ele se assenta na roda dos escarnecedores. Note a progressão que o Salmo está mostrando. Isso é proposital. É um andar, um parar e um sentar. E a gente vai entender o que significa cada um desses termos aqui. Mas note que há um processo em andamento que o salmista está mostrando. Há um processo que não começa com o sentar. Começa com o ouvir o conselho enquanto você está caminhando. Mas que termina lá no sentar na roda dos escarnecedores. Então preste atenção com isso. A primeira expressão é: feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios. A ideia sugere um caminhar ou até mesmo um movimento casual ao longo do caminho. Então a ideia é de uma pessoa que está andando no caminho e de repente vem alguém e dá um conselho para ela. E ela ouve aquilo ocasionalmente. Ela está naquele caminho e ela, por algum momento, escuta aquilo e ela começa a dar ouvidos. E nós vemos que o conselho é o conselho dos ímpios. Tá? Então o que o salmista está alertando aqui é que nem casualmente, nem ocasionalmente nós podemos dar ouvidos aos ímpios. Mas devemos manter firme a nossa fidelidade ao Senhor. Porque o dar ouvido ao ímpio ocasionalmente pode gerar o assentar-se na roda dos escarnecedores. É aqui que o processo começa. É isso que o salmista está mostrando. Se você está ouvindo o conselho dos ímpios, o conselho que não é o conselho do Senhor, provavelmente, se você se manter nesse ouvir, daqui a pouco você vai se deter, daqui a pouco você vai se assentar. É essa progressão que o salmista está querendo nos mostrar com o salmo. E o que seria andar no conselho dos ímpios, né, de acordo com a expressão do salmista aqui? Mesmo sabendo que é errado, é você começar a dar ouvido, é começar a, de alguma forma, se contentar com isso, é começar a flertar com o pecado, brincar com o pecado, se agradar do que é errado. Isso é começar a ouvir o conselho dos ímpios. É a porta de entrada para um processo de degeneração espiritual. É isso que o versículo vai mostrar. É a porta de entrada. Meus irmãos, preste atenção nisso. Todos. Preste atenção nisso. Você não começa a se afastar do Senhor em coisas grandes. Isso geralmente não é o comum. Coisa que a gente considera pecados grosseiros aos nossos olhos, coisas... Não, isso geralmente não é comum. Você começa com coisas pequenas. E é isso que o salmista está querendo alertar. É ouvir uma palavra aqui que você sabe que não é certa, mas que... vai ser legal se eu fizer isso. Não tem problema nenhum. Todo mundo faz. Não, isso não tem nada a ver. É a porta de entrada para um processo que vai levar a algo que nós consideramos grande. Mas o salmista fala: olha, bem-aventurado é o homem que não anda nem no conselho dos ímpios. Ele nem ouve o conselho dos ímpios. E olha, na nossa sociedade isso talvez seja
ainda mais perigoso do que na sociedade do salmista. Porque quando o salmista fala, não anda no conselho dos ímpios, o que ele tem em mente justamente é a associação com outras pessoas que vão ensinar aquilo que não, o que o Senhor não agrada, o Senhor não se agrada. Porém, na nossa sociedade, além de pessoas, né, de ouvir conselhos de pessoas, nós ouvimos conselhos o tempo inteiro sem perceber, dos filmes, das músicas, dos sites, das redes sociais. Tem uma série de conselhos que a gente está ouvindo o tempo inteiro, sem perceber. E a gente está exposto a tudo isso. E a gente pode começar a dar ouvido a essas coisas. Então, quando fala de ouvir o conselho dos ímpios, não pense simplesmente em uma pessoa. Pense em toda a influência que pode estar ao seu redor e que está moldando a sua mente, a sua forma de enxergar o mundo, e que talvez está te encaminhando, ou sugerindo, ou influenciando para caminhos que não são caminhos da santidade que agradam ao Senhor. Então a primeira exortação, a primeira ilustração e a primeira chamada do salmista é: o homem feliz é aquele que não dá ouvidos a essas coisas. Ele não ouve o conselho dos ímpios, ele não ouve o conselho daqueles que não querem nada com o Senhor. Eles preferem manter o caminho da santidade. E quando nós estamos falando isso, tome cuidado, nós não estamos falando que você agora vai ser um monge do século IV, que você vai se isolar porque você não pode mais ter contato com ninguém. Tá bom? O que nós estamos falando é de ser criterioso. Você não tem como sair do mundo. E Jesus Cristo falou exatamente isso. Não vai nos tirar do mundo. Nós devemos ser luz nesse mundo, inclusive. Porém, nós devemos ter critério naquilo que ouvimos. E não aceitar, não ouvir, não viver de acordo com o conselho que não provém do Senhor. É isso que o salmista está falando. Então, cuidado. Bem-aventurado, feliz é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Além disso, feliz é o homem que não se detém no caminho dos pecadores. E a ideia aqui, como a gente falou, é de tomar posição. Não foi só ouvir, mas agora ele parou. E agora aquilo começa a se tornar uma prática, uma atitude da pessoa. Ele se deteve naquilo. Ele parou, se deteve no caminho dos pecadores. Ele não se contentou em ouvir, aquilo que ele ouviu o agradou, e aí ele permanece. Talvez nós não tenhamos a opção, como nós falamos, estamos na sociedade, de não ouvir algumas coisas. Nós vamos ouvir, temos que ter critério para discernir. Mas nós temos a opção de onde nós vamos nos posicionar. É isso que o salmista está falando aqui. Não se detém no caminho dos pecadores. A pessoa não está apenas agora ouvindo o conselho de maneira ocasional, mas está tomando as mesmas atitudes que os pecadores. Ele se deteve naquele caminho. Ele, em vez de ouvir e falar, não é por esse caminho aqui, eu tenho que ir para o outro caminho, não, ele permaneceu ali. Ele se deteve naquela posição, no que é colocado aqui como o caminho dos pecadores. A pessoa gosta do que ouve e começa a fazer o mesmo. Veja a progressão aqui. E note que agora não é só o conselho, mas é um caminho. É um rumo que a pessoa está tomando. Ela se deteve naquele caminho. E note que nem sempre, e aqui está o cuidado, nem sempre isso é algo tão perceptível assim. Às vezes parece que as coisas surgem de maneira bem camuflada. Numa espécie de armadilha mesmo, que vai adentrando a nossa vida. E o salmista fala, olha, cuidado, não se detenha no caminho dos pecadores. Feliz é o homem que não faz isso. E ele termina com a terceira expressão do primeiro versículo. Feliz é aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. E assentar aqui indica a permanência, tomar lugar, pertencimento, se tornar como um deles. Ele não só ouviu e se deteve, mas agora ele é participante daquilo. Ele já faz parte daquele grupo.
Por isso que ele se assenta na roda, e você vê que a progressão não é só do que se acontece, conselho, caminho e roda, não é só de andar, permanecer e sentar, mas também é do nível de pecaminosidade. Ele vai falando de ímpio, pecador e termina na expressão escarnecedor. E escarnecedor não é só aquele que zomba, que faz pouco caso de Deus, mas aquele que simplesmente ignora a existência de Deus. Age como se ele não existisse. Então o zombador ou o escarnecedor aqui, ele é alguém que desconsidera Deus totalmente da sua vida. Por isso que ele zomba, por isso que ele escarnece, porque ele desconsidera a existência e a presença de Deus. É como o outro salmo diz do ímpio, que fala assim, não a Deus. O ímpio diz em sua tolice, não a Deus. O escarnecedor é aquele que não só ouviu o conselho, se permaneceu, mas agora ele está no extremo oposto do caminho. Primeiro ele anda no conselho, ele ouve eventualmente, depois ele se detém no caminho, ele para e começa a imitar algumas atitudes, e agora ele se assenta na roda do escarnecedor, ele se torna como um deles. E talvez você pense assim, mas isso nunca vai acontecer comigo. Mas o processo é sutil, muitas vezes imperceptível aos nossos olhos. E eu conheço pessoas que cresceram comigo aqui na igreja, que conhecem do Senhor, e que hoje estão nesse terceiro estágio. São escarnecedores. E você certamente conhece também. Mas o processo não começou com o assentar a roda. Ele começou com o ouvir o conselho. Começou de maneira sutil, de maneira talvez imperceptível, até chegar a esse ponto. Essa pergunta que o salmista quer deixar e que a gente precisa responder é: quem tem sido influência sobre a sua vida? Porque no segundo versículo, e a gente vai chegar lá, ele vai falar sobre o que deve ser a influência predominante em nossas vidas. E ele está fazendo um contraste, inclusive, no segundo versículo. Mas qual tem sido a influência sobre as nossas vidas? Artistas, músicas, filmes, amigos com a visão desse mundo? Ou o contraste que o versículo 2 apresenta, a palavra de Deus? E olha, eu não estou falando que tem problema em você assistir filme, nada disso, tá bom? Mas a gente tem que ter muito critério e entender aquilo que está influenciando de maneira forte a nossa vida. Às vezes a influência maior sobre a nossa vida é um esporte, é um trabalho, é um lazer. E não é o Senhor e a sua palavra. E talvez você pode pensar, mas o esporte é algo neutro, mas um filme é algo neutro, mas uma música é algo neutro. Tome muito cuidado. Nada é tão neutro quanto parece, existe sempre uma mensagem. Quero ilustrar isso com você, rapidamente. Hoje em dia, nós consideramos certas coisas como normais, fazendo parte da nossa sociedade, que há 30 anos atrás seria um escândalo. Eu não estou falando nem de ser cristão, estou falando para a sociedade em geral. Seria um escândalo. E você acha que essa mudança veio por meio do quê? Veio por meio da influência disso ir adentrando em filmes, em músicas. E isso foi se tornando algo natural. Tem aquela velha ilustração, se a gente coloca um cadáver aqui na frente, todo mundo vai assustar. Se o cadáver fica um mês,
Todo mundo já está acostumado. Se fica um ano, se você tirar, é porque você não pode tirar, é pecado. Está consagrado aqui, está na igreja. A gente se acostuma com as coisas e não percebe a influência que elas têm. Por exemplo, a visão de amor, do que seria um relacionamento conjugal, ou um namoro, na nossa sociedade, que os nossos jovens recebem, não é a visão bíblica. É a visão hollywoodiana. Isso vem por meio de músicas, isso vem por meio de filmes, isso vem por meio de desenhos, onde a princesa está esperando o príncipe encantado. Desenhos infantis, que estão trazendo uma mensagem sutil, mas que estão trazendo uma mensagem que na vida real não é verdadeira, que traz alguns conceitos sobre amor que não são verdadeiros, que no final das contas é um amor egoísta, não é um amor de doação e bíblico, mas é um amor de que eu tenho que encontrar alguém que vai fazer tudo aquilo e vai me realizar e vai me satisfazer e vai ser a pessoa perfeita para mim porque ela vai fazer tudo aquilo que eu gosto. É o contrário do amor bíblico, é egoísmo, mas é pintado de uma maneira bonita. E é a influência que vem sobre nós. Eu estou usando só esses exemplos para ilustrar que nós somos influenciados o tempo inteiro. Por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós lemos, por aquilo que nós assistimos, por aquilo que nós acessamos. E nós temos que ter muito critério. Mas nós só teremos critério quando o versículo 2 for realidade na nossa vida. Por isso que o salmista apresenta o contraste. Então ele diz, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, antes, porém, entretanto, todavia, contudo, mas, ele está fazendo um contraste aqui. Um evidente contraste. Bem-aventurado é quem não faz isso, não faz isso, não faz isso. Mas, porém, bem-aventurado é quem tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. É o segundo conselho, a segunda expressão do salmista aqui. Bem-aventurado é aquele que anda no caminho da santidade, bem-aventurado é aquele que tem uma vida na palavra, que tem a palavra como sua influência fundamental. Em vez de andar no conselho dos ímpios, em vez de andar no caminho dos pecadores, em vez de se assentar na roda dos escarnecedores, o homem feliz é aquele que tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela constantemente. Note que o salmista está falando de influência, daquilo que rege nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Ou você vai andar segundo o que o mundo fala, ou você vai andar segundo o que a palavra fala. Qual é o antídoto para você não cair no conselho dos ímpios? Ter prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. O salmista está apresentando a solução, o contraste. Se você não estiver fundamentado, influenciado pela palavra de Deus, você querendo ou não, vai andar no conselho dos ímpios. Vai entrar nesse processo. Ou é um ou é outro. É isso que o salmista está falando. Ele não dá outra opção, não tem uma terceira via aqui. São duas vias. Ou o caminho dos ímpios, pecadores, escarnecedores, ou o caminho da palavra. A influência da palavra sobre a sua vida. Note que a influência dominante da vida do homem verdadeiramente feliz é a palavra de Deus. E não os valores deste mundo. Ele tem prazer nesta lei. É a expressão aqui. E eu acho que às vezes nós erramos na nossa visão das Escrituras. Primeiro que nós não somos bibliólatras. Tá? Se você chegar e deixar, livro dos Salmos, inclusive, muita gente faz isso, né? Você deixa lá aberto na sua casa, lá o Salmo 91.
não vai adiantar nada. Tá bom? Isso é superstição gospel. Não adianta você manter a sua Bíblia aberta no Salmo, né, lá na sua casa, não vai resolver nada. Tá bom? Nós não somos bibliólatras, não adoramos a Bíblia, adoramos a Deus, que quis se revelar a nós por meio da sua palavra. Por isso que a expressão do salmista é de ter prazer na palavra, porque na palavra encontramos o Senhor. Conhecemos o Senhor, que quis se revelar através da Bíblia. Então, quando diz, ele tem prazer nesta lei, uma das expressões que eu mais gosto no livro de Salmos são essas. Porque não é... Às vezes a gente usa a Bíblia como obrigação. E às vezes a gente fala isso, tem que ler a Bíblia, tem que estudar a Bíblia. E é verdade. Mas às vezes parece que está se tornando um peso. E a expressão do salmista aqui é de contentamento. Lá é que eu vou encontrar o Senhor. E eu vou poder conhecer o meu Senhor. Eu vou poder aprender dele, me relacionar com ele. A expressão é, ele tem prazer na lei do Senhor. É o mesmo prazer. Ninguém pensa num hobby, num lazer que você tem aí, que você gosta de fazer. Ninguém tem que te obrigar. Ninguém tem que te obrigar a ler o livro que você gosta. Ninguém tem que te obrigar a assistir o filme que você gosta. Ninguém tem que te obrigar a torcer para o time que você torce. Por quê? Porque aquilo é algo prazeroso. E a expressão do salmista é o que vai nos fortalecer, o que vai ser o antídoto, a solução para não estar nesse caminho é aprender a ter prazer no Senhor e na sua palavra. Não é simplesmente ler, isso é importante. E quanto mais você lê, mais você vai ganhando esse prazer de estar diante da palavra do Senhor. Mas é ter essa disposição, é ter essa mente voltada para encontrar na Bíblia de fato um tesouro. Algo que você vai encontrar e achar e ler ali e ter satisfação naquilo. Essa é a expressão do salmista, ele tem prazer na lei do Senhor. E não adianta a gente usar as desculpas que a gente usa. Porque isso é uma questão da disposição do nosso coração com relação a Deus. Porque eu já ouvi várias desculpas sobre leitura da Bíblia, e todas elas são furadas. Desde a desculpa do não tenho tempo, porque a gente sempre arruma tempo para fazer aquilo que a gente quer, que a gente gosta. Até a desculpa de a Bíblia ter uma linguagem muito difícil. Meus irmãos, você pega que esses adolescentes estão estudando para vestibular aí, você vai ver o que é linguagem difícil. Você pega os livros da literatura brasileira aí, você vai penar para entender algumas coisas que está escrito lá. A gente não tem essas justificativas. A grande questão está na falta de prazer. É isso que o salmista detecta aqui. É ter o prazer na lei do Senhor. Em conhecer o Senhor por meio da sua palavra. E o resultado disso é meditação constante. Na sua lei medita dia e noite. Isso não significa ficar 24 horas por dia lendo a Bíblia. Isso significa que a Bíblia é influência constante na nossa vida. E se ela é influência, se eu estou lendo, se eu estou meditando naquilo, se eu estou aprendendo dia a dia, se ela é essa influência, se eu estou meditando na Bíblia, quando vier o conselho do ímpio, eu vou saber identificar. Quando vier um conselho que está fora disso, eu vou saber identificar. Por isso que o contraste que o salmista está colocando aqui. Se você tem o prazer na lei do Senhor e medita nela, você não vai andar no conselho dos ímpios. Você sabe, você conhece e você tem prazer nisso. Então, quando isso aqui vier, você vai rejeitar. Quando isso aqui vier, você vai saber entender e falar não. Porque você conhece a lei do Senhor. Você tem prazer na lei do Senhor. Medita, pensa, aplica, vive nisso. Não há como enfatizar demais esse ponto. Se você não separa tempo para isso, o processo inverso vai acontecer gradualmente, sem que você perceba. E talvez muitos de nós
Muitos dos nossos jovens, muitos dos nossos adolescentes já iniciaram esse processo. Que ainda há tempo de reverter. Que ainda há tempo de nós ajudarmos uns aos outros a permanecer firmes, tendo prazer na palavra e meditando na palavra. Mas não espere, e um conselho aos pais aqui, não espere seu filho falar assim, ó, não quero mais ir para a igreja, vou sair da igreja. Se você vê que seu filho não tem prazer nas coisas de Deus, não quer ler a palavra, não tem nenhum interesse, não fala, Deus não tem nenhuma relevância para a vida dele, só outras coisas, já liga o sinal de alerta. Já busque ajuda. Já busque conselho. Porque o processo já começou. E talvez quando seu filho tomar a decisão e falar, não, não quero mais saber, talvez vai ser tarde demais. Então fique atento. Às vezes nós cobramos muito desempenho dos nossos filhos, desempenho escolar, tem que ter boas notas. Isso é bom, acho que a gente tem que cobrar isso mesmo deles. Mas verifique se ele está fazendo o devocional dele, verifique se ele está orando, ore com ele, leia a Bíblia com ele, estimule ele a ter prazer nas coisas de Deus. Investigue a vida espiritual dele. Isso é muito mais importante. Para fechar, versículos 3 a 6 apresentam as consequências dos caminhos. Nós vimos dois caminhos. O caminho dos ímpios e o caminho daquele que tem o prazer na lei do Senhor, que é chamado no Salmo de justo. Tá? Não por ser justo por ele próprio, mas no sentido de ser do Senhor. E aí os versículos 3 a 6 nos mostram as consequências. Então o versículo 3 começa assim, falando sobre aquele que tem o prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Tem um provérbio que diz o seguinte: podemos escolher o que plantar, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Eu posso escolher se eu vou plantar determinado tipo de semente. Agora eu não posso plantar uma semente e esperar que dê outra coisa. Os caminhos têm consequências. É isso que o salmista está nos alertando. O que anda no conselho dos ímpios vai receber um tipo de consequência. O que anda no caminho dos justos, na lei do Senhor, vai ter outro tipo de consequência. E ele começa a ilustrar isso por meio de uma ilustração comum da sua época. Ele fala, olha, o caminho dos justos, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Aquele que tem o prazer na lei do Senhor, que medita nela dia e noite, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que dá seu fruto no devido tempo. A folhagem não murcha, tudo que ele faz vai ser bem sucedido. E só para te transportar para a época, e você sabe disso até hoje, Israel é uma terra muito seca. Tá? Que tem muito deserto. Que tem pouca água. Então ele está ilustrando com algo que não é tão frequente. E que é visível. Uma árvore plantada onde tem água, cuja raiz consegue pegar os seus nutrientes da água, ela vai permanecer, ela vai ser estável, ela vai ser grande, vai ser bonita, vai ter fruto o tempo inteiro, vai ser estável, vai ter solidez, vai ter estabilidade, vai ter firmeza, tem nutrientes, tem sustento. Esse é aquele que medita na lei do Senhor, que tem prazer na lei do Senhor, é frutífero, no devido tempo dá seu fruto, folhagem não murcha, está sendo renovado constantemente pela palavra, é próspero, bem-sucedido no que realiza, pois está fazendo de acordo com a vontade de Deus. E não pense em prosperidade aqui no sentido que o mundo usa, ou até que certos contextos evangélicos usam. O salmista não está falando de que vai ter muito dinheiro. O salmista está falando que tudo que ele faz
vai ser bem-sucedido, sabe por quê? E não é porque ele vai ser um homem de sucesso, vai ter muitos negócios, vai ter muito dinheiro, porque ele anda de acordo com a lei do Senhor. Ele tem prazer nisso. Ele faz aquilo que é correto. E ele vai viver no caminho do Senhor, vai ser bem-sucedido por causa disso. Agora olha o outro lado, olha as consequências daquele que não anda meditando, tendo prazer na lei do Senhor. O salmista já começa falando assim: os ímpios não são assim. Ele já mostrou uma ilustração bonita, as consequências de não andar no pecado, de viver na palavra, né? E isso vai trazer felicidade, né? Vai ser alguém bem-aventurado, como fala no começo do Salmo. Mas os ímpios são como a palha que o vento dispersa. E a ilustração aqui é a seguinte: na época da colheita, em Israel, o que eles faziam para separar a palha dos grãos que deveriam ser colhidos? Eles pegavam tudo junto e jogavam para o alto. O grão descia. A palha o vento levava. Essa é a ilustração que ele está usando aqui. Ela é tão leve. Ela não tem estabilidade, não tem raiz, não tem fundamento nenhum, que é só se jogar para o alto que o vento vai levar embora. Essa é a expressão que ele usa aqui. É como a palha que o vento dispersa. Inútil. Não tem valor nenhum. Sem estabilidade, sem frutos, passageira. Só serve para ser queimada. E outros textos falam sobre isso, né? Que a palha é juntada para ser queimada. O contraste é evidente. Que o salmista está colocando. O justo terá estabilidade. O ímpio não. O justo dará fruto, o ímpio não. O justo terá vida, o ímpio não. O justo permanecerá, o ímpio não. O justo terá verdadeira satisfação, felicidade, contentamento no Senhor. O ímpio não. E os versículos 5 e 6 demonstram isso a longo prazo. Se os 3 e 4 mostram essa ilustração da palha e da árvore fundamentada perto das águas, em contraste com a palha, os versículos 5 e 6 falam da consequência a longo prazo. Diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, ou no julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Ou seja, os ímpios, por mais que pareçam estar vivendo uma vida aparentemente boa, muitas vezes, tem consequências na hora da eternidade, tem consequências na hora do julgamento, do juízo. É o que o salmista fala: na hora do juízo não permanecerão. Não tem como enganar Deus. Podem se iludir nessa vida achando que estão vivendo bem, mas na hora do juízo não. E a expressão usada aqui, não prevalecerão no juízo, tem a conotação de não permanecerão em pé. Literalmente é isso, não permanecerão em pé no julgamento. Não vão ser aprovados, não vão permanecer entre os justos, na congregação dos justos, com o povo de Deus. Não terão lugar entre eles. O contraste é que o Senhor, que conhece todas as coisas, Ele sabe aqueles que são dele, e que têm prazer nele, e que meditam em sua palavra, e que vivem para ele, e aqueles que não, que andam no conselho dos ímpios. Por isso que o versículo 6 termina falando exatamente isso. O Senhor conhece o caminho dos justos. E conhecer aqui, não simplesmente intelectualmente, mas a ideia de aprovar. Talvez algumas versões tenham até esse termo. O Senhor aprova o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios, o que vai acontecer? Perecerá. Não tem estabilidade. Não tem permanência. É passageiro. Não vai durar. Esse é o Salmo 1. Veja que é uma introdução ao livro dos louvores. E ele inicia mostrando que o louvor começa com uma vida santa e baseada na palavra. É isso que ele quer mostrar, logo no início. O louvor, esse prazer de cantar, louvar ao Senhor, falar quem é o Senhor, do nosso relacionamento com Deus, deve ser iniciado com uma decisão de um caminho a ser seguido. É isso que o Salmo 1 está alertando
aquele que vai chegar diante do Senhor para louvá-lo? Tem um caminho, tem dois caminhos: o caminho dos justos, o caminho dos ímpios. O louvor verdadeiro procede daquele que anda no caminho dos justos. E quem é o que anda no caminho dos justos? O que decide ser obediente ao Senhor, o que tem prazer na sua palavra, o que medita nessa palavra de dia e de noite. O que o livro dos Salmos começa nos mostrando é que o louvor não provém apenas dos nossos lábios, mas provém da nossa vida, das nossas decisões, das influências que estão sobre nós. É isso que o livro começa nos mostrando. Bem-aventurado, feliz é o homem que tem prazer na lei do Senhor, que na sua lei medita de dia e de noite. Que o Senhor nos permita viver isso. Que o Senhor nos permita agradá-lo, meditando, tendo prazer na sua palavra, fazendo dela a influência dominante em nossas vidas, sabendo que o resultado disso será a vida plena, alegre, constante, eterna com o nosso Salvador. Que nós não caiamos na armadilha, no perigo, no discurso, nas influências deste mundo, que querem fixar nossos olhos aqui, em nós, nos nossos desejos, simplesmente, mas que nós possamos ter discernimento por meio da palavra do Senhor, para vivermos a vida que esse salmo nos exorta a viver. Uma vida de santidade, uma vida de adoração, uma vida de prazer e de meditação constante na palavra do Senhor.